Escândalo dos supersalários da CAESB. Presidente da companhia ganha R$ 56 mil por mês, acima do teto constitucional do DF. Remuneração de Marajá versus desemprego. Mais de 300 mil pessoas estão sem trabalho formal na capital. Pós-carnaval, Saúde disponibiliza testes rápidos para diagnosticar HIV. Em 2016, foram mais de 800 novos casos de AIDS. Tem ainda um bate-papo com o comediante Whindersson Nunes. Ele se apresenta amanhã no Nilson Nelson. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O governador Hollenberg mandou investigar os supersalários da CAESB. Em meio à crise financeira enfrentada pelo país, tem funcionário que recebe mais de R$ 95 mil por mês, acima do teto constitucional do DF. Esse salário de Marajá é de uma advogada-chefe da Procuradoria da CAESB. E a farra dos supersalários não para. O presidente da companhia, que é primo do governador, ganha R$ 56 mil. Até o motorista tem contra-cheque de dar inveja. Quanto ele ganha? Veja agora na reportagem de Érica Blaney. Quem não gostaria de ganhar cerca de R$ 20 mil por mês? A gente tem que vender fruta uns 2 anos ou mais para tirar isso aí. Tem motorista da CAESB ganhando mais que isso, viu? É o que mostra a folha de pagamentos da empresa. A Companhia de Saneamento Ambiental, a CAESB, é a única empresa responsável pelo tratamento, fornecimento e comercialização de água no Distrito Federal, enquanto a capital do país sofre com a pior crise no abastecimento de água da história. Alguns funcionários daqui estão ganhando rios de dinheiro. Se um motorista ganha R$ 20 mil, quanto recebe o presidente da CAESB? Mais de R$ 56 mil. E se engana quem pensa que é a remuneração mais alta da companhia. Esta procuradora ganhou R$ 96 mil em janeiro. Está tudo na folha de pagamentos. Acima do teto? Como é que alguém ganha acima do teto? O presidente da CAESB justifica os salários. A CAESB é uma empresa estatal não dependente, ou seja, a gente vive com os recursos, né, pela prestação que a gente arrecada da prestação dos serviços. A gente não depende do Tesouro do Distrito Federal para o nosso custeio, seja ele para pagamento de produto químico, compra de material de reposição ou pagamento de salários. A gente vive com o recurso arrecadado pela empresa. Várias medidas foram tomadas para tentar amenizar a crise. O governo do Distrito Federal tenta conseguir novas fontes de captação de água. Uma delas é o Lago Paranoá, cartão postal da cidade. A medida emergencial vai custar R$ 55 milhões e pode beneficiar cerca de 1.800.000 pessoas ainda este ano. Esses salários e reajustes atrapalham os investimentos que poderiam aí estar sanando essa crise? Sem sombra de dúvida que a gente tem que fazer um esforço maior, né? E nós estamos exatamente tentando equilibrar a empresa. A sensação do consumidor é que quem sofre com a crise, sendo obrigado a economizar e ainda assim paga um preço alto, é ele mesmo. Desde dezembro do ano passado, por exemplo, está em vigor a taxa de contingência, 40% a mais no valor da água quando o consumo ultrapassa 10 mil litros. Nossa, por isso que o país está de jeito, né? Enquanto estamos todo mundo aqui na quadra sem água. Enchendo os baldes de água dentro de casa para poder não deixar faltar água para lavar a louça. O governador disse que vai investigar esses salários. A ideia é ainda tentar rever o plano de cargo desses funcionários. É importante registrar que nós já encaminhamos uma determinação à governança para que possa rever os salários dos dirigentes das empresas estatais para que eles sejam compatíveis com o momento atual do país. Só corrigindo o nome aí do diretor da CAESB, Maurício Ludovici. Em nota, o GDF confirmou que o governador Hollenberg é o presidente, em nota o GDF confirmou que o governador Hollenberg e o presidente da CAESB, que a gente acabou de corrigir o nome, o Maurício Ludovici, são primos de 6º grau, o que, segundo a assessoria,
não configura nepotismo. Disse que Ludovice é servidor de carreira da companhia desde 1982 e foi indicado ao cargo de presidente em virtude da experiência e do conhecimento na área. Cláudio Humberto. Olha, com a folha de mais de 17 milhões de reais por mês e pagando salários de marajás, agora se sabe por que a direção da CAESB estava tão ansiosa para impor aquele reajuste de 40% na conta mensal de água. O próprio presidente da CAESB ganha mais de o dobro do governador do Distrito Federal, que recebe 24 mil por mês. Há marajás espalhados por toda a CAESB, uma estatal marcada pela imprevidência, pela incompetência e pela incapacidade de evitar o colapso no fornecimento de água, apesar de tudo isso que nos custa. Tem motorista recebendo na CAESB 20 mil por mês, burocrata embolsando 65 mil. Tem até alguém do setor jurídico levando 95 mil reais em um único mês. Implacável com os cidadãos, a direção da CAESB, aliás, muito bem paga, foi incapaz de evitar a crise hídrica, mas tem sido muito generosa com os marajás que continuam assaltando os cofres públicos. E pelo visto, a situação está confortável somente para os funcionários da CAESB, viu? Porque a realidade de muitos brasileiros é outra. Aqui no DF, cerca de 312 mil pessoas estão desempregadas, de acordo com a Codeplan. E uma pesquisa feita pelo IBGE mostra ainda que a taxa de desemprego na capital chegou a quase 14% em janeiro, a maior dos últimos 5 anos. Está cada vez mais difícil conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A Rayane que o diga, já são 4 meses desempregada e mesmo correndo atrás todos os dias, a espera por uma nova oportunidade parece não ter fim. Muito difícil porque a gente mora de aluguel, aí a gente está correndo atrás de emprego e não consegue. Não tem oportunidade, várias empresas pedem muita experiência e não dá oportunidade para a pessoa ter essa experiência. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, houve uma redução de quase 41 mil postos de trabalhos formais no Brasil em janeiro, já que foram registradas mais demissões do que contratações. Quase 1,5 milhão de trabalhadores foram desligados. De acordo com a pesquisa feita pela Codeplan, 312 mil pessoas estão desempregadas atualmente no DF. Sem crescimento econômico, com uma economia desaquecida, é muito difícil gerar emprego, não é? E no DF não é diferente do resto do país. Uma das soluções encontradas por muitos diante do crescimento do desemprego é o trabalho informal. A pesquisa da Codeplan apontou um crescimento de 21% dessa modalidade de serviço. Hoje, são 179 mil trabalhadores autônomos no DF. Um deles é o Wilton, que resolveu trabalhar por conta própria para conseguir sustentar a família. Tava difícil, para quem não tem curso, né, para quem não tem qualificação, aí o jeito foi procurar autônomo mesmo, trabalhar na rua. A boa notícia é que em janeiro houve um crescimento de 1,6% nos postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, houve uma queda de 2,4%. Esse já é considerado um sinal da recuperação econômica e do mercado de trabalho para 2017. Nós podemos, pelo menos, vislumbrar, se mantiver esse processo de geração de empregos, uma estabilização da taxa de desemprego nesse primeiro semestre, com aí, a depender, não é, da situação nacional, uma diminuição da taxa de desemprego para o segundo semestre. Vamos mudar de assunto. Como você já sabe, toda sexta-feira tem sorteio de ingressos aqui no Band Cidade, hein? Amanhã tem comédia do G7 A Maré Brega no Teatro Maristão. Quer ganhar cortesias? Então ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição. O Ministério da Saúde ampliou o público-alvo para 6 tipos de vacinas que fazem parte do calendário nacional de imunização. As mudanças, que vão atingir todas as faixas etárias, têm como objetivo diminuir a circulação de doenças no país. Veja.
De acordo com o anúncio do Ministério da Saúde, a vacina de hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças com até 5 anos de idade. Antes, a idade máxima era de 2 anos. A tetraviral será disponibilizada para crianças entre 15 meses e 4 anos. A vacina contra o HPV, que já havia sido ampliada também para meninos, vai incluir ainda meninas de 14 anos e pessoas com deficiência imunológica. A meningocócica C passa a ser disponibilizada para adolescentes de 12 e 13 anos. Já a vacina contra a difteria, tétano e coqueluche será recomendada para as gestantes a partir da 20ª semana de gravidez. E a tríplice viral terá a segunda dose introduzida para a população de 20 a 29 anos. Antes, a segunda dose era aplicada somente em jovens com até 19 anos. O ministro da Saúde ressaltou que a ampliação só foi possível porque o governo conseguiu reduzir o preço de algumas vacinas junto aos fornecedores. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos. Só em 3 vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando, como fizemos com HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Os postos de saúde de todo o país já estão com o novo calendário de vacinação para 2017. Atualmente, são oferecidas pelo governo 19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Por ano, são disponibilizadas na rede pública cerca de 300 milhões de doses que combatem mais de 20 doenças. Mais informações no portal saude.saude.gov.br. Nessa época do ano, a Secretaria de Saúde redobra a atenção para o surgimento de doenças sexualmente transmissíveis. No ano passado, depois do Carnaval, foram registrados mais de 800 casos de AIDS. Para evitar novas transmissões, o GDF disponibiliza de graça kits de teste rápido. Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite. Como é que as pessoas podem fazer o teste, hein? Boa noite, Carol. É só procurar a unidade de saúde ou então o centro de testagem e aconselhamento que fica na rodoviária do Plano Piloto. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E caso esse teste dê positivo, a pessoa pode procurar o tratamento nesse mesmo lugar em que fez o teste. Esses 18 mil kits, eles podem diagnosticar além da HIV, sífilis e hepatite B. E de acordo com a Secretaria de Saúde, Carol, a procura aumenta bastante nessa época do ano e também, mas ela afirma que, na verdade, é necessário esperar um prazo de 30 dias da situação de risco para que esse teste seja eficiente. Então, se a situação de risco foi durante o Carnaval, tem que esperar pelo menos 30 dias. Carol, volto com você no estúdio. Boa noite. Obrigada, Camila, para você também. Ainda falando de saúde, o GDF ampliou a frota de ambulâncias dos bombeiros. 21 novos carros foram entregues nesta sexta-feira, um investimento de mais de 5 milhões de reais. Cada ambulância custou mais de R$260 mil e irá reforçar o trabalho dos bombeiros em 15 regiões administrativas do DF. No total, a corporação vai contar com 50 carros de resgate. Um equipamento aéreo, conhecido como drone, também foi entregue. O aparelho deve facilitar a ação do Corpo de Bombeiros, permitindo uma visão mais completa do local onde ocorreu um acidente ou até mesmo no combate à dengue. Um exemplo, um incêndio no espaço confinado, uma sala na altura, no terceiro andar, nós podemos fazer a visualização do ambiente para poder utilizar a técnica correta. Um afogamento, podemos fazer a utilização do drone lançando boias para essa vítima de afogamento. Dinheiro jogado no ralo. Moradores do Sol Nascente, em Ceilândia, reclamam da má qualidade do asfalto. É só chover que as ruas ficam cheias de crateras, veja só. Basta chover e uma das principais avenidas do Sol Nascente, em Ceilândia, fica assim, completamente alagada. Uma verdadeira enxurrada de lama se forma no local. E
quando a chuva passa, sobra o estrago. Como não há sistema de captação de água da chuva, o resultado é esse. O asfalto, que era novo, fica cheio de buracos. Qualquer chuvinha quebra tudo, tá entendendo? Como você tá vendo aí, buraqueira, né? Acaba carro, não tem carro que aguente aqui. Meu carro já arrumou uma vez, a segunda vez já de novo, entendeu? Tudo quebrado desse jeito que você tá vendo. O asfalto parece farinha, rapaz. Fica só buraqueira aqui, ó. Abasta chover. Chove lá em cima, não chove nem aqui, já começa a arrancar o asfalto. Você vê como é que é frágil. Segundo os moradores, o recapeamento da pista foi feito recentemente. As máquinas do GDF ainda estavam no local, mas não é preciso ser especialista para saber como o problema pode ser evitado. Preciso fazer a rede de esgoto primeiro para depois fazer a pista. Não adianta fazer o que está sendo feito, porque é dinheiro jogado fora. E os moradores do Sol Nascente seguem esperando por uma solução. É falta de planejamento, né? Falta de entendimento de quem está cuidando do asfalto aqui dessa região. E toda vez que ele for fazer isso aí, vai acontecer a mesma coisa. A gente está largado, não tem ninguém por nós, né? Quer dizer, não tem ninguém que faça melhorar a situação, né? A Secretaria de Infraestrutura culpou o excesso de chuva para justificar os buracos no asfalto novo e disse que a região está passando por obras de drenagem pluvial a um custo de 200 milhões de reais. A Novacap promete recolocar o que chama de capa asfáltica em toda a região mostrada na reportagem. Tá precisando de dar boas risadas? Então a dica é assistir o show de piadas do Whindersson Nunes no ginásio Nilson Nelson. O comediante é famoso pelas paródias e improvisos, principalmente nas redes sociais. E o repórter Rodrigo Nunes está ao vivo com o artista e conta um pouquinho do que os fãs vão encontrar no espetáculo. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O que não vai faltar por aqui são risadas. Isso é garantido pelo Whindersson Nunes. E olha só, quem está do meu lado aqui? Ele mesmo, 17 milhões de inscritos no YouTube, um sucesso completo, estourado em todo o país. Whindersson, antes de tudo, boa noite. De volta a Brasília, agora com um novo espetáculo. Exatamente, muito boa noite. Já acho que é a quarta vez que eu venho em Brasília e cada vez Brasília surpreendendo mais, ficando bem mais legal, agora um lugar bem maior também, uma estrutura bem melhor para receber, né, aconchegantemente o pessoal de Brasília. E promete ser um show especial, né? Uma única apresentação, o maior público de uma única apresentação feita aí por você até agora? Exatamente, eu nunca tinha feito assim de uma vez só para tanta gente, assim. É a primeira vez e eu acho que vai ser difícil alguém bater esse local assim, né? Vai ser legal se as outras cidades criarem um negócio, vamos bater, vai ser legal, eu vou gostar também. Mas realmente o público de Brasília é surpreendente mesmo. E o que o público pode esperar aí do espetáculo? Um show bem legal, assim, é um show novo, né, chama Proparoxítona, que é um show que eu fiz de coisas que eu anotei enquanto eu fazia o show antigo, né, então não tem mais nada daquilo que tem no YouTube, tem só coisas novas, assim, eu prometo que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E o convite para quem está em casa, ficou com vontade agora de ver o Whindersson Nunes de perto aqui, dar boas risadas no Nilson Nelson? Exatamente, você que está em casa, ainda não comprou seu ingresso, é amanhã, aqui no ginásio Nilson Nelson, amanhã dia 4, né, às 20 horas, vai ser aqui, já estamos quase, já tem o quê? 90% vendido já, né, por aí, 90% vendido, surpreendendo mesmo Brasília, muito obrigado. Então você que não comprou ainda, entra lá no meu site www.whindersson.com.br, vai ter o link para Brasília comprar ingresso, ou aqui na bilheteria mesmo, e é isso aí. Whindersson, obrigado, bom show para você. Amém. Pessoal, já sabe, convite feito pelo próprio Whindersson, não vai perder, muito bom aqui no Nilson Nelson. Voltamos aos estúdios com você, Carol. Obrigada, boa noite para vocês aí. Veja a seguir, CAESB altera calendário de racionamento em Taguatinga e o UNB prorroga início das aulas no campus Darcy Ribeiro por falta de água, hein? Os detalhes daqui a pouquinho, até já.